Aqui na cidade de Curitiba, vamos visitar o técnico do coxa Jorginho. Planeta Kyomi, vamos lá! Tá que a emoção vai rolar pra galera curtir e o mundo inteiro vibrar. Jorginho, agora técnico do Curitiba. Para você assumir Curitiba pela terceira vez, qual foi o maior motivo, objetivo, expectativa? Então, ano passado a gente havia decidido não trabalhar na segunda divisão. E foi o que aconteceu. 2023 basicamente fiquei parado, não trabalhei porque não apareceu nada da primeira divisão e eu tinha um desejo de ir para fora do país. Esse ano eu tive 2 propostas da segunda divisão, não quis aceitar e fui para Tailândia. E quando eu voltei na Tailândia, que bom que deu basicamente tudo certo, nós fomos campeões, mas infelizmente não pude ficar lá por uma série de razões, de uma forma de trabalhar diferente do presidente. Eu achei melhor voltar para casa, eu não conseguia me sentir à vontade com aquele tipo de trabalho lá. E quando eu cheguei aqui, o convite do Coritiba naturalmente me chamou muita atenção, porque primeiro assim, que eu tenho um carinho muito grande pelo clube. Como você falou, essa é a terceira vez que eu estou vindo para cá. Então, tenho um acesso com o clube em 2019, que foi maravilhoso, foi um momento marcante. 2020 era o período de pandemia. Quando eu cheguei, basicamente a equipe já estava numa situação difícil na primeira divisão, na zona de rebaixamento, a gente lutando, e a gente não conseguiu um objetivo, mas foi muito a curto prazo. E por causa da pandemia, infelizmente, meu diretor executivo, que era o Pelaipe, ficou internado, e aí acabou que ele não pôde tomar nenhuma decisão em relação a isso e a diretoria decidiu me demitir. E quando eu recebi o convite, naturalmente fiquei muito feliz, porque é isso, eu me sinto literalmente, assim como aconteceu no Vasco da Gama, eu me sinto aqui muito em casa. É um clube que eu tenho um carinho enorme, que eu gosto de estar aqui, gosto da cidade, a cidade é muito boa, muito organizada, muito limpa, e o clube é um clube que eu passei a amar. Chegou no final de julho e no primeiro jogo, né? Apesar de resultado derrotado, Jorginho já falou que vamos terminar na primeira divisão. Então, por pouco tempo, quando pegou seu time, o que viu e o que sentiu, por isso declarou claramente assim? Bem, claro que quando a gente vem para um clube, como eu falei, eu fiquei muito feliz pelo convite do Coritiba, mas a gente analisa o elenco, a gente começa a estudar o elenco, ver as posições de jogadores e tal. E quando eu dei essa declaração, é que eu vi que era possível. O que a gente precisava? A gente precisava se organizar taticamente, um sistema de jogo com algumas variações, mas não tão complexas assim, que eu achei que a equipe não vinha rendendo, jogando, por exemplo, com uma linha de 5 atrás. A gente parou de fazer essa linha de 5 atrás, fizemos uma linha de 4. A gente está jogando basicamente num 4-4-2 ou às vezes num 4-2-3-1, até mesmo no 4-3-3. E quando eu me deparei com essa situação de ver o elenco e a possibilidade que nós tínhamos, e trabalhando, principalmente na primeira semana, eu sei que eu declarei isso assim que eu cheguei, que eu tinha muita confiança, eu tenho muita confiança também no meu trabalho, na minha comissão técnica, e quando eu encontrei uma semana de trabalho aqui, vendo os jogadores que a gente vê um Morisco, por exemplo, um goleiro de 20 anos de idade, com um nível altíssimo técnico, muito bom goleiro. Aí você vê um Ronier, por exemplo, tão jovem, com a capacidade que ele tem. Aí Thalisson, o Thalisson não vinha jogando, teve até um tempo machucado, mas quando eu vi, eu falei, cara, eu posso tranquilamente ter uma zaga muito veloz, que é Benevenuto e Thalisson, e eu sei que é possível, né? E vendo todo o contexto da equipe, tendo o Robson aqui, que foi o meu jogador em 2019, hoje é o capitão da equipe, né? Além de Seba, que também é um capitão, o próprio Morisco pode ser um capitão. Então, quando eu olhei o ambiente que a gente vivia aqui, com a comissão técnica da casa, com aquelas pessoas que estão me cercando e com o grupo, eu falei, eu não tenho dúvida de que é possível. Agora, a gente precisava resgatar
a confiança até mesmo dos próprios jogadores. Com as 3 vitórias consecutivas, a gente resgatou essa maneira de pensar, não apenas um otimismo, mas uma certeza de que é real o acesso. Então a gente está vendo, tudo bem que nós perdemos o último jogo, um jogo que a gente realmente não foi bem, eu acho que a gente teve algumas falhas, foram quase que individuais, mas que eu não posso jogar fora aquilo que a gente acredita. Então eu falei para meus jogadores, a gente está triste pela derrota, mas a gente tem plena confiança de que é possível, né? Agora subiu um pouquinho mais os números, a gente precisa ganhar esse jogo para que a gente volte a 6 pontos de diferença por exemplo, do 4º colocado. Claro que vai depender ainda de alguns resultados que virão aí pela frente, mas eu creio muito, porque a gente tem um grupo de capacidade, tem um grupo de condições, a gente recebeu algumas boas contratações e a gente acredita muito de que fazendo um bom trabalho a gente vai subir. Até dia 26 de novembro, né? Não tem muito tempo, por isso não dá para fazer projeto de longo prazo, mas como está visando até chegar à zona de... O G4? Sim. Então, a gente tem 33 pontos, a gente precisa passar dos 60, 62, 63 pontos, é a média normalmente de quem tem tido acesso. Então a gente tem 14 jogos, por exemplo, normalmente a gente precisaria pelo menos de 10 vitórias e talvez alguns empates. Parece absurdo? Não, não é absurdo. É um pouquinho difícil? Com certeza é um pouco difícil, mas é possível de nós alcançarmos isso, mesmo porque a gente olha para a segunda divisão e vê um nivelamento muito grande. Para quem esperava que o Santos ia nadar de braçada, como a gente diz, no Rio de Janeiro, né, que ia ter muita tranquilidade, eles não estão nem em primeiro lugar, né? Hoje, primeiro colocado é o Novo Horizontino, nosso próximo adversário. Então, é claro que a gente tem uma pontuação a ser alcançada, pode ser que mude um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas a gente tem muita confiança de que a gente vai conquistar esses pontos. Não dá apenas para planejar, nos próximos 3 jogos eu preciso conquistar tantos pontos e tal, porque é jogo a jogo. Literalmente, a gente precisa fazer a nossa pontuação em casa, a gente sabe que vai ter um jogo extremamente difícil, o Novo Horizontino está muito bem organizado, uma equipe muito forte, uma equipe que disputa palmo a palmo cada momento do jogo, muito bem organizada taticamente, com uma linha de 5 atrás, com 2 jogadores no meio campo, com 3 atacantes, mas se defende muito bem, mas a gente sabe naturalmente que também eles têm os defeitos, têm as dificuldades deles, a gente vai procurar explorar essas dificuldades que eles têm, mas é isso, é passo a passo, é jogo a jogo, para que a gente possa sonhar em chegar no G4. No momento que a gente entra no G4, a gente toma muita força, a gente ganha muita confiança e a gente espera naturalmente que isso não demore tanto assim, mas pode ser que a gente vá até a última rodada, como aconteceu no passado, em 2019, a gente foi até a última rodada com grande chance de ter o acesso e foi o que aconteceu, nós conquistamos o acesso fora de casa numa virada sensacional. Vibrar no planeta que eu me, a emoção vai rolar pra galera curtir e o mundo inteiro vibrar. No planeta que eu me, a emoção vai rolar pra galera curtir e o mundo inteiro vibrar.